mais um estudo do ID, Introdução à Doutrina Espírita, aqui do GRESG, Grupo de Estudos Saint-Germain. E hoje nós vamos conversar um assunto muito importante, que é sobre Deus. Deus, a existência de Deus e a prova da existência de Deus. Eu digo para você que quando toda a humanidade se resolver perante esse tema, tudo aqui vai mudar, tudo vai ser diferente. O que ocorre na atualidade de tantos problemas é que as pessoas ainda duvidam da existência de Deus. Eles querem saber de Deus, eles querem tocar Deus, só que não sabem como fazer isso. Desde os tempos primeiros da humanidade, isso era buscado. As pessoas queriam saber quem havia feito tudo que o rodeava, o céu, a natureza, as árvores, a água, as montanhas, os rios, lagos. Eles queriam saber. Então essa pergunta estava presa em cada um desde aqueles tempos antigos. E vivemos aí durante milênios, e as religiões tentando nos ensinar sobre isso. E nem sempre nós tínhamos pessoas capacitadas, abalizadas para falar sobre Deus. Tínhamos grandes espíritos que nos ajudaram muito em nome de Deus. Mas para uma atenção, uma orientação, algo mais profundo, nós não tínhamos. Muito embora Jesus tenha dito muito sobre Deus, meu pai trabalha até agora e eu também. É da vontade do meu pai que seja assim. Meu pai me enviou. Eu digo essas coisas porque essas coisas me foram reveladas pelo meu pai. Tudo isso Jesus disse. Mas, na verdade, chegou um momento na evolução da nossa história, na evolução da humanidade, em que muitos estavam se afastando da ideia de Deus, exatamente por isso, porque não tinham um conhecimento, não tinha nada que justificasse de maneira concreta a existência de Deus. E chegaram até mesmo a achar que Deus foi uma criação do homem para preencher suas lacunas íntimas. Então diziam que não foi Deus que criou o homem, mas sim o homem que criou Deus, dentro dessa necessidade de preenchimento de lacuna. Mas aí surgiu a doutrina espírita. E ela surge para dirimir todas essas nossas dúvidas, todas essas nossas dificuldades de entendimentos com relação a tudo que existe, principalmente com relação a Deus. A doutrina espírita ela tem por base o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, já logo no início, né, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar exatamente sobre isso, sobre Deus, sobre as provas da sua existência e sobre Ele enquanto um ser que existe e que nos mantém porque nos criou. E que mantém tudo, porque tudo criou. Então vamos pensar assim. Como que é que a doutrina espírita fala sobre Deus? Nós não podemos perguntar, né, quem é Deus? Nós não temos condições de saber. Muito simples, você veja uma coisa. Nós não podemos olhar o sol diretamente. Porque se olharmos, nós vamos ficar cegos. O sol vai nos cegar, tamanha a sua luz. E tamanha a sua radiação. Imagina se nós podemos enxergar Deus, que um sol desse perante Deus é um átomo. Então não é possível você saber quem é Deus. Não há ainda condição para nós entendermos isso. Mas nós podemos saber o que é Deus. Né? Isso podemos. O que é Deus? Que ideia é essa? Então nós vamos saber que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo o que existe, inclusive eu, inclusive você.
Nós existimos porque Deus nos criou. Então isso é Deus, o que nós podemos saber sobre Deus. O que é Deus? A inteligência suprema que criou tudo e mantém tudo. Agora, como ele faz isso? Como ele fez isso? Como ele mantém tudo isso? Só com o tempo. Os próprios Espíritos vão nos dizer que falta-nos um sentido para entendermos isso. E esse sentido nós vamos desenvolver ao longo do nosso processo de evolução, a partir da nossa adequação, né, aos estudos e aos progressos que temos que fazer enquanto espíritos em evolução, saindo da irracionalidade. Vejam vocês, nós somos recém-saídos da irracionalidade. É como se fosse um bebê que saísse lá do útero materno e ele vai ter que aprender as coisas do mundo com calma. Há que se ter um tempo para ele crescer, para ele se ambientar no mundo, para ele começar a interagir com as coisas do mundo, para ele começar a entender mais tarde como funcionam as coisas do mundo. Assim também somos nós. Precisamos deste tempo. Aí pode perguntar, então Deus é o infinito? Será que Deus é o infinito? Não. O que é o infinito? Aquele que não tem começo e não tem fim. Então Deus seria esse infinito? Não. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos conceituar o infinito. Então como é que nós vamos conseguir conceituar uma coisa por uma coisa que não tem conceituação? Seria estranho, né? Eu dizer que isso é aquilo, mas aquilo não tem um conceito. Não se sabe o que é aquilo. Então Deus não é o infinito. Deus é algo supremo, né? Que nós não temos como chegar até ele, né? Então ele é infinito nas suas perfeições. Aí sim, né? Mas o infinito é uma abstração. Como é que nós vamos falar que Deus é infinito se nós não sabemos o que é infinito? Percebe como é que certas palavras que nós ouvimos constantemente precisam dessas reflexões, precisam dessas orientações dos espíritos superiores, como o caso de Allan Kardec, orientando isso no Livro dos Espíritos. E toda a nossa conversa de hoje está baseada no início do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que você pode também ler, que você pode também pesquisar, né? E aí, como é que seria a prova da existência de Deus? Como é que a gente podia dizer assim, mas por esse efeito está provada a existência de Deus, né? Então, é exatamente isso. Nós falamos assim, ó, não há efeito sem causa. Ou seja, um som que aconteça é o efeito, tem que ter uma causa. Alguém ou alguma coisa promoveu aquele som. Então, todo efeito tem uma causa, né? E se o efeito não é da causa, não foi o homem que promoveu, só pode ter sido por alguém superior, né? Então, por exemplo, você consegue fazer uma nascente, você consegue fazer brotar água, você consegue fazer o trovão, o relâmpago, você consegue produzir o oxigênio para as respirações aí naturais. Não estou dizendo esse oxigênio de hospital, mas estou dizendo o oxigênio que nós respiramos. Você consegue criar uma árvore? Você consegue criar um oceano? Não, nós não conseguimos fazer isso. Então isso é um efeito cuja causa é superior ao homem, é superior ao conhecimento do homem, a possibilidade do homem de criar. Então aí você começa a observar que essa causa é uma causa superior ao conhecimento humano, que é o que moveu no passado a todos nós querendo saber o que era aquilo, o que é a natureza, porque nós não construímos a natureza, então alguém construiu. Nós não construímos o cosmos, as estrelas, né? O Sol, a Lua, os cometas, não, nós não construímos isso. Então quem construiu? Aí que está a chave da prova da existência de Deus, alguém superior, né? Para crer em Deus é suficiente lançar, vou dizer para vocês, um texto de Allan Kardec. Olha,
para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação, porque o universo existe. Ele tem, portanto, uma causa, nós estamos dizendo, né? Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. Então, afirmar que tudo surge do nada. Mas se tudo surge do nada, então esse nada é o poder criador. Você poderia dar a esse nada o nome de Deus. Mas, na verdade, não é o nada. Nada surge do nada. Há algo por trás da criação de tudo. E este algo é Deus. Bom, que consequência, então, nós podemos tirar do sentimento que nos apoiasse, né, do nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito nem causa. Né? Não há efeito, não há causa. Então não há nada. Então não há Deus, não há criação, não há nada. Um efeito que não tem uma causa, não há nada. E que efeito é esse? Se o efeito é a possibilidade de movimentação de algo a partir de uma impulsão que deu essa movimentação, ou seja, de uma impulsão que causou isso. Então, se não tiver causa, não tem efeito. Aí não tem nada, né? Bom, podemos perguntar, o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco, seria isso um produto, né, da educação ou um produto de ideias adquiridas? Interessante, né? Então, aí ele pergunta, por que se assim fosse, ou seja, se isso fosse alguma coisa que nós estamos aprendendo dos nossos antepassados, que tem um Deus, então nós vamos acreditar nesse Deus, aí eu preciso acreditar nele porque meu avô, meu tetravô, não sei quem, civilizações antigas sempre falavam de Deus, então eu tenho que acreditar. Não, se fosse assim, como é que aquele selvagem já tinha a ideia de Deus? Lembra que a gente estava falando sobre isso? Que já olhavam para o alto e perguntavam, quem que fez isso? Então a ideia de Deus no homem é a marca do autor na sua obra. Ela já está com o próprio homem. Por quê? Porque ele é essência divina, ele saiu de Deus. Então ele não foi apropriando esse conhecimento de Deus através das suas múltiplas existências e do seu existir como um todo. Não. Ele já traz essa ideia dentro dele, né? Então poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Então, se a matéria que pode gerar isso, então, por exemplo, a matéria dá um som, né? Esse som gera o efeito do turbilhamento de ondas. Então, é a matéria, mas a matéria tem possibilidade para isso, né? Então, qual seria a causa dessas propriedades, né? Então, sempre tem que ter uma causa primária, alguém que vai lá e toca na matéria. Pode ser um vento, pode ser uma energia, pode ser uma energia outra que não seja do vento, pode ser uma outra coisa, mas alguma coisa tocou. E se você for remontando sempre ao passado dessa coisa, você vai chegar a ondas, você vai chegar a partículas, subpartículas, ondas, e tudo isso vem do fluido cósmico universal, que é a respiração de Deus. Então, a respiração de Deus promove o quê? O fluido cósmico universal, de onde tudo promana. A partir da onda, da subpartícula, da partícula, do átomo, da molécula, da substância, e assim vai. Não é? Bom, o que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, por acaso? A gente já falou sobre isso, né? Então, o que os espíritos vão dizer? Olha, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar ao acaso como um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Né? O acaso é nada, ele não existe. Tudo tem uma forma de acontecer. Tudo tem. Então vejam vocês que interessante, quando nós começamos a analisar tudo isso. Porque essa sequência que nós estávamos falando, né? Da onda, da subpartícula, da partícula, do átomo, da molécula e da substância, depois vem os para frente, né?
Isso aí já prova, não, tem que ter alguma coisa, alguém que gerou tudo isso, alguém que criou tudo isso. Porque isso não pode ser obra do acaso. Então, como é que o fluido cósmico existe? É acaso, mas que acaso é este? Então, por muito tempo, nós perguntamos isso. Pessoas, às vezes inadvertidamente, filósofos até, cientistas, dizem isso, que não tem nada, que tudo é uma obra do acaso. Mas a gente fica pensando que acaso extraordinário é este, né? Que acaso maravilhoso é esse? Você vê, por exemplo, eu e você. Nós somos completamente diferentes. Eu tenho as minhas concepções, você tem as suas. Às vezes você é mulher, eu sou homem. E às vezes você está numa outra relação com a sua sexualidade diferente. Então cada um tem a sua proposta, cada um é um ser. E por que é essa diversidade? Por que há tanta diversidade na natureza, nos mares, né? Imagina a diversidade dos mares, a diversidade das florestas, a diversidade de tudo. Por que tanta diversidade? Por que tanto acaso? Por que esse acaso é tão fantástico que cria todas essas diversidades? Então você vê que aí já começa a ficar impossível a gente pensar a vida sem um ser que a programou e que a mantém. Né? Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Causa primária. Qual a causa primária, né? Seria fluido cósmico? Pode ser. Então, onde que a gente consegue entender isso, né? Tende por provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o seu autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade, minha gente. É o homem querer ser ele, o grande provedor de tudo, aquele que fez tudo, aquele que faz tudo. Quando na verdade ele não é. Ele é criatura, né? O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então vejam aí que interessante. O homem quer justificar tudo por ele mesmo. Não, eu que fiz, nós é que construímos essa cidade, nós é que construímos esse templo, nós é que construímos essa ponte. Então nós somos construtores, nós somos possíveis de resolver tudo na vida. Mas vejam vocês que interessante, como é que ele construiu a ponte, como ele construiu o templo, como ele construiu tudo, não foi com obras, com coisas tiradas da natureza? O ferro, o alumínio, o cimento, a areia, o cal, a brita, tudo ele tirou da natureza. Então ele só usou o quê? Efeitos da natureza. Ele não criou a brita, ele não criou o cimento, ele não criou o ferro, o alumínio. Ele não criou isso. Ele utilizou disso para fazer. Mas como ele quer provar que ele, o homem, pode fazer tudo isso, então o que ele faz? Ele diz, não, eu fiz, eu sou o fazedor disso. E vamos observar mais uma coisa interessante, o seguinte: se nós realmente fôssemos deuses, se não existisse o Deus superior, fôssemos nós só os deuses, então o que aconteceria? A nossa ideia tinha que ser una, não é? Porque Deus não é único. Nós vamos estudar essas propriedades de Deus. Deus é único. Então tudo para ele, tudo sai de uma unidade. E nós somos muitos. Então você vê, por exemplo, nas propostas filosóficas e científicas, não há tanta divergência. Olha, como é que o homem pode ser Deus se ele diverge do outro Deus? Então ele não é Deus, ele é um panteão de deuses. E um panteão não significa que um deles criou tudo. Eles fizeram em conjunto. Então, esse Deus que fez em conjunto, ele não tem uma síntese. Então ele se mistura, ele briga, ele faz, ele acontece. Quando a gente estuda a mitologia grega, você vai ver isso. Os deuses, os titãs misturam, eles brigam entre eles. Mas o Deus único não. Ele provê tudo dentro de uma estrutura única,
uma estrutura de síntese e que a tudo provê. Então este é o Deus que nós estamos buscando. Claro que nós, homens, fomos criados para sermos gestores também, mas gestores a partir das nossas possibilidades. Então, por exemplo, imagino que você seja um engenheiro, um médico, um advogado, ou um professor, uma professora. Então, você é muito nisso que você faz. Mas se você é engenheiro, você não sabe de direito praticamente nada, você não sabe de medicina, o médico não sabe de engenharia. Então é essa diversidade que nos prova que tem que ter um ser que contém tudo isso. Este ser é único e distribui todo o seu saber pela sua criação. Percebe? Como não fica difícil entender essas coisas, né? Então julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Claro, né? Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Não fica simples de entender? Ou, por exemplo, outra coisa interessante. Vamos pegar aqui um planeta do nosso sistema solar que a gente pode ver aqui pelos telescópios, ver por documentários, a gente tem esse acesso. Então, por exemplo, se eu sou o homem, o criador de tudo, como que eu criei Saturno? Como que eu criei Júpiter? Ah, mas foram os deuses de lá que criaram. Ué, mas então isso tá coisa também estranha. Porque se eu sou um deus pequenininho da Terra, que não consigo nem me ajeitar aqui na Terra, às vezes vivo aqui brigando com a natureza, imagina que tem espíritos superiores que já estão lá fazendo coisas superiores, planetas felizes, né? Como é que é isso? Não tem uma ordenação, não tem uma criação única, não tem um projeto disso. E se tem esse projeto, mesmo que você diga que os habitantes de Marte, de Saturno e de Júpiter foram evoluindo, tudo bem, sim, é isso que acontece. Só que tem alguém que gesta esse progresso, alguém que mantém esse progresso. Como é que nós vamos sair da Terra para ir para outro planeta? Tem que ter um caminho. E quem criou esse caminho? O homem? Não. Ele tenta. Você vê que ele até busca, mas é muito difícil. Há que se ter todo um equipamento, uma parafernália para poder fazer isso. Então vejam vocês, se eu saio um pouquinho da Terra e penso em outros mundos, em outros orbes celestes, já começa a ficar difícil para mim. Eu já começo a entender assim, mas eu não criei isso. Não, eu não fiz isso, então eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu teria criado isso aí. Se Deus não existe, quem que criou então? Muitas vezes os nossos sábios da Terra dizem que não existe vida em outros mundos, não existe nada nos outros mundos. Por quê? Porque eles não conseguem perceber, entender que não são capazes de gerar algo em outro mundo. Vocês estão com tanta dificuldade de gerar até aqui na nossa Terra. Então veja como é que é fácil entender a existência de Deus. Aquele ser supremo, né? Soberanamente justo, bom. Né? Ele é único, ele é imaterial, sabe? Ele é onipresente, ele é onisciente. Ele está em tudo, está em todos. Porque ele é assim. No capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas escreveu: em Deus existimos, em Deus nos movemos, porque onde nós estivermos, nós estaremos em Deus, trabalhando com Deus. Esta é que é o grande momento da humanidade, será este. O dia que ele entender que ele existe em Deus, porque Deus é um ser existente. Ora, se ele é um ser existente que cria, então nós existimos, como criaturas dele, nós existimos no Criador. Simples de entender isso. Você pode pensar isso em você. Imagina que você criou uma casa, você projetou uma casa e construiu uma casa, e você existe na casa. Então toda a casa, ela existe pela sua projeção mental, não é assim? Você pensou no quarto, na sala, no banheiro, na varanda, em tudo que tem na casa. Você pensou em tudo. Na cozinha.
Então a casa é o reflexo do seu pensamento. Então essa casa é sua, você construiu. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Ele cria tudo, então ele existe em tudo. Percebe? Então ele existe no planeta Terra, ele existe no planeta Marte, no Júpiter, Saturno e outros planetas de outros sistemas, ele existe em todo o universo, porque ele criou tudo isso. E é muito tranquilo para nós pensarmos assim. Que muito embora nós ainda não tenhamos esses avanços psicológicos, espirituais, para entender mais a fundo, mas nós já começamos a perceber pelos efeitos que chegam até nós. Aquela brisa, né? Quando a gente está com muito calor, aquela água pura, né? Fresquinha, aquele oxigênio que respiramos, sabe? Aquele mar, aquela atmosfera que nos protege. Gente, nós não fizemos nada disso. Nós não fizemos a deriva dos continentes, né? E os continentes derivaram de um único continente, chamado Pangeia, e aquilo foi derivando dessa conformação geográfica que existe hoje, geofísica, que existe no mundo hoje. Tudo isso foi feito por alguém, né? Ah, mas foram os espíritos superiores que fizeram. Sim, com certeza. Mas sob o comando de Jesus, e Jesus sob o comando de Deus. Então tudo transpira a Deus, né? Tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nós colocamos esse nome Deus neste ser. Mas pode ser que alguém coloque um outro nome, isso não tem problema. O importante é que consideremos este ser, né, que existe. Né? Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a sua causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome, né, que você designe essa causa. Né? Então, nós podemos pensar nos atributos de Deus. Assim nós podemos. Vamos pensar em alguns que a gente pode captar, que Allan Kardec coloca para nós. Então ele diz que Deus é eterno. Né? Se ele tivesse tido um começo, ele teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. E assim é que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então Deus não foi criado. Agora, como que ele existe, minha gente? Só mais tarde, que nós vamos saber. Mas vamos saber. Guarde isso, que um dia nós vamos saber. Vai demorar um pouquinho, porque nós precisamos desse tempo para amadurecer, para entender as realidades da criação. Por exemplo, você não vai dizer para uma criança que nós moramos num planeta que tem bombas de nêutrons. Não é? Nós não vamos dizer isso para a criança. A criança vai ficar apavorada, ela nem sabe o que é isso. Então, muitas coisas são reveladas, não nos são reveladas, porque nós não temos maturidade espiritual para entender. Né? Então, Deus é imutável também. Né? Se ele tivesse sujeito a mudanças, olha só, se Deus modificasse permanentemente, né, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então a gente está acostumado a acordar de manhã com o sol nascendo, à noite o sol se põe e a natureza gira em torno disso tudo para nos dar o conforto que ela nos dá. Então, se tudo isso fosse imutável, aliás, fosse mutável, né, isso ia mudar. Então, amanhã o sol podia não nascer, a noite podia não chegar e por aí vai. O rio podia correr, o mar correr para o rio, em vez do rio para o mar, e aí virava aquela confusão. Então, as leis de Deus são imutáveis, não são iguais às nossas, que tem que mudar toda hora para adequar novas necessidades sociais. As leis de Deus são imutáveis. Né? Bom, ele é único. Né? Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas. A gente falou sobre isso. Não haveria uma unidade entre eles. Né? E isso aí não daria um poder organizador, né, do universo. Bom, ele é todo poderoso, sem dúvida. Né? Ele é todo poderoso por quê? Porque ele é único. Se não tivesse o poder sobre tudo, né, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele.
ou tão poderosa quanto ele. E assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Aí a gente teria outro Deus, aí viria um panteão, né? Um monte de deuses governando. Não, existem espíritos ajudando, né, nas ações da natureza, mas a natureza em si é criada por Deus. Tá? Ele é soberanamente justo e bom. Né? A sabedoria, o providencial das leis divinas se revela nas menores e maiores coisas que essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. Então tudo é justo dentro do universo. Muitas vezes nós acreditamos alguma coisa, a injustiça, exatamente porque nós não sabemos ainda do potencial, da expansão potencial da justiça. Né? A justiça, ela se define como Jesus definiu, né, no Evangelho de Mateus, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Se você obrou no bem, você receberá recursos do bem. Se obrou no mal, recursos do mal. Então, a cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça. Então, como é que eu posso querer de Deus algo que eu não mereço? Algo que eu tenho que me resolver perante a lei? Lembra, se eu estou num caminho errado, eu tenho que voltar para o caminho justo, para o caminho do meio. E aí, se eu volto para o caminho do meio, eu tenho que resolver as coisas que eu deixei pendentes lá fora, lá no outro caminho. Então, eu vou resolvendo essas questões. Isso é justiça também. Então, há justiça na enfermidade, há justiça na dor, há justiça nas agressões que às vezes a pessoa sofre, porque ele provavelmente agrediu um dia. Não é a cada um segundo as suas obras? Então não tem mais vítimas, porque se existisse vítimas não existiria a justiça. Imagina, se existissem vítimas, onde estaria a justiça? Como é que pode alguém me vitimar? Te vitimar? Não é possível isso. Então, em cima de um processo qualquer agressivo, invasivo, há sempre o processo do escândalo que Jesus falou. É necessário que venha o escândalo, ou seja, é necessário que aconteça uma coisa que não é tão boa dentro dos conceitos de bom e de mal. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Então Jesus não fala assim, ai daquele que foi escandalizado. Ele fala, ai de quem cometeu o erro. Agora, quem recebeu a ação do erro do outro, esse está se resolvendo perante as leis, e isso é justo. Porque Deus é justiça total. E outra coisa, Ele quer que cresçamos para Ele. Ele quer que avancemos para Ele. Porque Ele precisa de nós. Ele me criou, Ele te criou, porque Ele precisa que cada um de nós exerçamos com Ele um trabalho dentro da criação, quando nós tivermos condições para isso. Então agora nós estamos em pleno crescimento, eu e você. Estamos buscando esse crescimento espiritual. Estamos nos adequando à vida, estamos amadurecendo, despertando para a vida. E a primeira coisa que nós estamos resolvendo em nós é essa existência de Deus. Porque quando nós resolvemos isso em nós vamos caminhar com segurança. Porque aí eu vou caminhar sabendo que um ser que me criou cuida de mim. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. E se fizermos ambos as nossas partes, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Não é assim que tem sido feito? Imagina a sua própria vida, você pode analisar a sua própria vida. Quantas vezes você foi ajudado sem saber como? Não é assim? Eu digo isso porque eu já fui quantas vezes ajudado. Quantas vezes eu precisei de algo que eu achava que eu não ia conseguir e a coisa veio. Porque Deus quer o meu progresso e quer o seu progresso. Agora, negando essa essência superior, nós vamos ficar à deriva. Se eu nego a minha essência de criatura, se eu nego o Criador, o que eu estou fazendo neste mundo?
Então eu estou à deriva. É o que muita gente faz. Enlouquece, outros suicidam, outros fogem espetacularmente para os vícios, para os danos morais, destituindo-se de qualquer possibilidade de um bom caráter. E não é assim que tem que ser. Tudo na vida tem uma razão de ser. E tudo converge para Deus. Se tudo aquilo que nos acontecesse, ou acontecer, nós puséssemos essa convergência em Deus, nós íamos ver que que não existe o mal. Tudo é bom, desde que eu tenha visão para isso. Desde que eu tenha visão para ver que aquilo que eu tanto queria, na verdade, não é tão bom assim. Vejam vocês que coisa interessante. Essa reflexão sobre Deus. Quando amarmos o nosso Pai, em espírito e verdade, nós estaremos nos capacitando para sermos espíritos muito melhores, muito mais avançados no campo das apropriações que a vida guarda para nós. Então a vida guarda para mim uma apropriação, para você outra, outras para mim também, e nós vamos nos apropriando disso à medida que nós nos entendamos com o Criador de tudo isso, que é o nosso Pai. Pense bem, o nosso material bibliográfico para esse estudo é o Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, tá? O capítulo 1º do Livro dos Espíritos. Dá uma olhadinha lá e você pode tirar suas conclusões também. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. É isso que precisamos pensar. Até o nosso próximo encontro. Fique com Ele.